A primeira instituição espírita do mundo foi a Associação ou Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, por Allan Kardec e seus companheiros. À época, ele mantinha comunicação com um cidadão aqui no Brasil que se chamava Luiz Olímpio Teles de Menezes, lá em Salvador. E este fundou o primeiro centro espírita no Brasil. Há algum tempo eu estava visitando um local, encontrei um centro com a placa, fundado em 24 de junho de 1880. Me interessou a data. Entrei em contato com um companheiro meu, que era presidente da USE regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Olha, eu acho que encontrei uma relíquia aqui. E foi um centro fundado em 1880. Isso realmente é. Ele entrou em contato com a presidente estadual da USE, fizeram uma visita, e à época um escritor, Washington Fernandes, estava escrevendo sobre o Espiritismo. Foi dado a informação a ele, e ele fez a pesquisa, chegou à conclusão que o Centro Espírita em atividade mais antigo do mundo está em Buenos Aires. O segundo é aquele que nós apresentamos. Então hoje ganhou fôlego, eu diria, o centro, porque era uma casinha muito simples, e aquelas reuniões mediúnicas do tempo antigo. Quem aqui é espírita há muito tempo? Do tempo da mesa, em volta da mesa, os médios, tal, a rezação, na verdade. Inclusive você falava, vamos à reza. Hoje nós vamos ao centro espírita. Então, ali foi divulgado, houve o ânimo dos companheiros, melhoraram tanto as instalações. Então, este preâmbulo é para a gente saber como é que é o movimento espírita. E o tema é o centro espírita e o espiritismo. O que é o centro espírita? É um local onde as pessoas se reúnem para o estudo da doutrina espírita, baseado na codificação, onde se estuda as obras do espiritismo, as obras básicas, fundamentalmente. E podemos ler mensagens, foi lida uma mensagem, sem problema nenhum. Mas a finalidade principal do centro espírita é o estudo da doutrina espírita. Então, o centro é o encontro de confraternização entre as pessoas. No meu livro que está ali, sem propaganda, mas eu falo de como organizar o centro espírita. De repente, eu, Aguinaldo, o senhor tal, conversando, você conhece o espiritismo? Não, eu ouvi falar, então, mas não conheço nada. Vamos conhecer, vamos comprar um livro, vamos estudar. De repente, começamos o estudo. Encontramos mais um, olha, nós estamos fazendo um estudo interessante, porque nós achamos. E vai aumentando o grupo. Aí, então vamos arrumar um local para a gente estudar. E de repente esse grupo começa a crescer. E nós nos interessamos pela doutrina. Olha, está na hora de fundar um centro. Allan Kardec recomenda pequenos centros, porque o centro espírita não tem templo, tem um local de estudo, por isso é centro. Costumeiramente a gente fala casa espírita, e parece assim com tanto de preconceito. É centro? Não, mas sempre vão confundir, que confundam com o que quiser, é centro espírita. A nossa casa, se somos espírita, é uma casa espírita. Ei, mas fica simpático, tudo bem.
não prejudica nada, apenas estou falando da autenticidade do movimento. Então nós vamos nos organizando, fazendo os estudos. Um certo dia chega alguém atormentado lá, ou algum problema, eu queria conversar com alguém, e agora, ok? Aí eu vou conversar. Leva a parte, isso se chama acolhimento fraterno. Leva a parte, ouço a pessoa. Eu não receito nada para a pessoa. Eu ouço e recomendo assistência espiritual. Se a pessoa diz que está com problema físico, vá ao médico. Se é um problema que nós entendamos que é mais psicológico ou espiritual, ainda não temos assistência espiritual no grupo. Aí eu trago para o grupo. Como é que nós vamos fazer? Não temos noção nenhuma. Vamos conversar com alguém que tem noção. E vamos criar uma equipe de assistência espiritual no centro. Quem vai participar? Quem for de boa vontade. Jesus fala, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Então vamos, mas não tem médium, nós temos mãos e temos mente. Nós vamos transmitir àquele que está necessitado as nossas energias, mentalizando Jesus e buscando a espiritualidade que nos assiste. Então, esse é o ponto. Aí nós já constituímos uma equipe de assistência espiritual. Então, um dia nós estamos reunidos, chega alguém, olha, minha família está passando fome, eu estou tal, como é que faz? E agora? Como é que faz? Então nós vamos perceber a necessidade de uma equipe social, ou um departamento social. E como é que nós vamos manter? Geralmente cai às costas das mulheres. Fazer os enxovais, aqueles trabalhos artesanais, vende-se e vai criando o serviço social. O centro pode promover um chá, um café, alguns fazem a noite da pizza e tal, para arrecadar recursos para manter o centro. E, certa feita, um pastor me perguntou, como é que vocês sobrevivem se vocês não têm dízimo e nem coleta? Não é milagre, é trabalho. As mulheres geralmente trabalham. Aí nós achamos a necessidade da fundação do centro. Nós vamos a um centro organizado, pedir uma cópia de estatuto, muitas vezes pedir para que ele vá presidir a Assembleia de Fundação, e para isso nós criamos uma comissão provisória, e essa comissão vai fazer toda a administração, até a Assembleia Geral. Aí se escolhe o nome do centro. Nós conversamos agora há pouco. A minha recomendação pessoal é não dar nome de pessoas ao centro. Então, Centro Espírita Luz Tal, Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida, para desvincular da ideia da adoração. A doutrina espírita não tem dogmas, não tem rituais, não tem adorações, não tem sacramentos, que seria o batismo, o casamento, o crisma, porque não tem a hierarquia clerical ou sacerdotal, como queiramos. Então, aqui, dos companheiros que participam, qualquer um de todos pode ser dirigente da casa, desde que tenha conhecimento do que vai fazer. Não dá para eu ser presidente de algo que eu não tenho noção. Por isso, o estudo. Por isso, a dedicação à doutrina que abraçamos.
Aí nós temos já o departamento de assistência espiritual, departamento social. Mas, afinal de contas, é só estudar a codificação? Ou vamos escolher um dia para a explanação do Evangelho? Porque a doutrina espírita ela é filosófica, científica, com consequência moral ou fundamentação moral. E a moral adotada pela doutrina espírita é Jesus, a moral cristã. O Espírito de Verdade nos recomenda a instrução e o amor. Então, esse momento do Evangelho, pegando desde o capítulo 1, não vim destruir a lei, até coletânea de preces, fazendo com que a gente vá crescendo no entendimento dos ensinamentos de Jesus. Tá? Esse é o princípio adotado por Kardec, quando ele pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para servir ao homem de guia e modelo. A resposta é Jesus. Então, esta posição nossa, da aceitação de Jesus como nosso guia e modelo. Modelo porque nós podemos nos basear no seu modo de vida, na sua humildade, no amor ao próximo, nos ensinamentos que ele nos trouxe. Aí nós vamos adotando esses ensinamentos para manter a nós mesmos, porque a doutrina faz com que nós nos transformemos, nós possamos a cada dia dar um passo ao nosso destino, que é a perfeição espiritual. Então, é fundamental essa explanação do Evangelho, como é fundamental o estudo das obras básicas. Um dia para o Livro dos Espíritos, um dia para o Livro dos Médiuns. Geralmente ele se baseia só nesses dois, mas nós temos o Céu e o Inferno, nós temos a Gênesis, obras póstumas. Então são obras que nós espíritos haveremos de conhecer. Quase ninguém é catedrático no Espiritismo, mas todos nós temos a necessidade de conhecer a doutrina que nós professamos. De repente nós encontramos com alguém, nossos irmãos de segmentos religiosos, e quando sabem que nós somos espíritas, eles vão logo querer nos levar para a sua igreja com a argumentação que o espiritismo é coisa do demônio. Então, o cidadão que não conhece o que é o demônio fica com medo de ir para o inferno e vai com ele para a igreja dele. Sai de uma doutrina que nos dá o livre-arbítrio, que nos encaminha para a liberdade, para se escravizar num segmento tal, por falta de conhecimento. Então eu repito sempre isto: se alguém chegar e falar assim, você é da religião do demônio, ou você diz, eu sou mesmo, porque eu sou um demônio. A palavra demônio significa gênio bom ou mau. Não existe esse cidadão que um dia quis ser igual a Deus e foi expulso do céu. Isto não existe. Essa argumentação é em razão do rei Nabucodonosor, que um dia ele disse
Eu vou construir os meus castelos acima das nuvens, ao lado de Deus. E ele caiu numa obsessão terrível, que chegava a pastar grama, comer grama. Então, escreveu-se dele: a dalva caiu do céu. Está lá em Isaías 12, se não me falha a memória. A dalva caiu do céu. Nada melhor que dizer: o anjo tal. Aí a gente pergunta: aquele que estaria sendo a segunda pessoa depois de Deus, teria inveja? Teria vaidade? Teria ganância? Teria orgulho? É claro que não. Então, só isso já revoga a ideia desse anjo caído. E até porque consta que ele foi para o inferno. Aqueles que me acompanham, eu sempre ouvindo algumas coisas nesse sentido. Mas a palavra inferno é a tradução de Geena. Quando Dario invadiu Jerusalém, ele mandou destruir o templo de adoração ao deus Moloque, que era localizado ali na junção dos vales Edrom e Elmon. Era um templo de adoração ao deus Moloque, onde se fazia sacrifícios de vidas humanas. Dario mandou destruir aquele templo e transformar no Geena, no lixão. Então, os mais antigos aqui sabem que toda a cidade tinha um lixão, que ficava a céu aberto. E ali, já na nossa sociedade, não se jogava pessoas mortas, mas jogava animais. Ao tempo do Geena, lá, aqueles que eram malfeitores eram mortos e jogados a apodrecer a céu aberto. Por essa razão que Jesus falava: aquele que não é bom vai para o Geena. Traduzido ao português, por inferno. E nada melhor do que a ameaça. Ou se cumpre o que nós determinamos, vai para o inferno, porque está contrariando Deus. Esquecemos que Jesus fala: nem uma ovelha se perderá no aprisco do Senhor. Então, essa observação que eu faço, para que nós estejamos atentos, para não sermos vítimas de induções. O Espiritismo vem trazer para nós um novo momento da história da humanidade. Jesus, certa feita, ele fala: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, para que Ele vos envie um outro Consolador. É interessante que Jesus não prometeu que enviaria. Ele prometeu que rogaria ao Pai. E quando viesse esse outro Consolador, que seria o Espírito de verdade, nos faria lembrar de tudo que Ele tinha dito e ensinar todas as coisas. Então nós vamos, já no Evangelho, capítulo 6, apenas um tópico: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, não é mandamento, o primeiro ensinamento. Instruí-vos. O segundo: toda a verdade está contida no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Então, o Espírito de verdade nos alerta para os erros que foram enraizados no cristianismo no decurso da liberação do culto cristão até os nossos dias. Aí nós temos que estar atentos. A doutrina nos ensina a raciocinarmos. Tudo o que nos dizem, haveremos de passar pelo crivo da razão, para colher do que nós recebemos
o que nós entendemos como verdade. E se algo não nos agradou, deixemos de lado. Mas vamos pesquisar. Porque pode ser que não nos agradou, mas era verdade. É a recomendação. Aí nós vamos vendo a importância do centro espírita, onde nós nos reunimos, nos confraternizamos. Muitas vezes, hoje eu vou ao centro porque vou encontrar o Aguinaldo. Eu gosto de bater papo com o Aguinaldo. Eu gosto de encontrar com o fulano. Às vezes vimos até automaticamente. Hoje é dia de centro, eu vou, sem perceber que eu estou vindo para a minha perfeição, para a busca dos elementos que eu necessito para a minha transformação moral. Aí, o Espiritismo. E o centro espírita, nós já falamos como funciona. É claro que tem sistemas diferentes. A Câmara de Paz. Nós começamos a aplicar o passe. Não há necessidade de ter uma Câmara de Paz. Mas, muitas vezes, nós temos. Eu vi aqui em 2 centros, não me recordo agora, ontem era também. Eles aplicam o passe no público. Né? Nada demais. Às vezes nós consagramos um lugar. Não é que a Câmara seja sagrada. É consagrada. Eu posso consagrar essa cadeira para eu sentar nela. Aí quando alguém chega, não, essa cadeira é do fulano. Não é, mas foi consagrado pelo hábito. É o hábito. Quem estuda em círculo, geralmente, ele chega e vai para aquela cadeira. Os companheiros chegam e nem sentam ali, porque sabem que alguém costumeiramente senta ali. Então significa, é uma cadeira consagrada ao fulano. Não é sagrada mais do que a outra. Tá? Então apenas uma observação. Aí a Câmara de Paz. Como é que eu vou aplicar o passe? Cada casa tem um jeito. Eu posso aplicar o passe com as mãos abaixadas. Simplesmente olhando do cidadão. Porque não é a mão que transmite energia. É de mente para dentro. Se fosse a mão, quem tem uma mão amputada não podia aplicar passe. Jesus impunha as mãos algumas vezes. Mas de repente disse, vai que o teu servo está curado. Ele não impôs a mão. Apenas ele transmitiu energias. Muitas vezes alguém nos liga. Olha, meu irmão, eu estou com uma situação difícil aqui, estou sofrendo. Eu me lembrei de você e tal. Aí é o momento do passe. Eu vou conversando e mentalizando, para que a pessoa receba as energias. Não, mas da distância, para isso não tem distância. Tá? Nós pensamos agora no Japão, estamos lá. Então, mas o fundamental da doutrina espírita é o conhecimento e o amor. O amor materializado em caridade. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual é a essência da caridade, ele nos fala: benevolência para com todos, indulgência com as falhas alheias e perdão das ofensas. É o chamado BIP, aquele aparelhinho que os médicos utilizavam, saía dado tal, estava no pátio por ali, de repente tocava o BIP e ele corria para assistir. Então, a benevolência, indulgência e perdão. Nessa caminhada, nós vamos aprendendo e vamos mudando a nossa forma de pensar.
a transformação. A gente brinca ou conversa e tal, e até é um ponto que eu quero falar. Os oradores fez uma brincadeira. Depende do tipo da brincadeira. Tá? Os espíritas não é para ser tristes, para ser felizes. E quando a gente é feliz, a gente ri. Quando é feliz, a gente abre a alma, né, no sentido. Então, mas, ainda falando do centro espírita, tá? A sua função, o movimento espírita. Alguém aqui é filiado à USE? Ninguém? Então, existem movimentos espíritas. USE, federação, várias instituições ou movimentos. Não precisamos participar de movimento organizado para sermos espíritas. Mas, muitas vezes, a participação nos ajuda. A busca de informação, conhecer pessoas novas que têm ideias diferentes, entender que a doutrina é realmente que nos alavanca para uma vida melhor, ensinando-nos a vencer as provações, que nós não estamos aqui como turistas, nós estamos aqui para vencer as provações. Por isso que precisamos ter fé. Fé significa fidelidade, disposição de fazer aquilo que nós pretendemos fazer. Não importa as dificuldades que tenhamos, o caminho que tenhamos que trilhar. Importa que temos um alvo e o nosso objetivo é alcançá-lo. Tropeçamos, caímos para frente. Significa já avançamos um pouco tropeçando, porque vamos refletir e na próxima vez não vamos passar descuidado onde tropeçamos. Então é o mecanismo que nos eleva, essa busca constante, o entendimento das angústias, o consolar aquele que está necessitando do amparo. Alguém poderia dizer, mas o Espiritismo é uma religião? A orientação é sim e não. No aspecto filosófico é sim. Mas é uma doutrina ou uma religião que não é formal. Tá? Como nós já falamos inicialmente, que não tem rituais, que não tem paramentos, que não tem hierarquia sacerdotal, que não faz sacramentos, que é tudo isto que as igrejas formais estabelecem. É a doutrina da libertação. Eu não olhei o horário, mas eu quero dizer aos irmãos, às irmãs, da satisfação de estar aqui e falarmos dessa doutrina que nós amamos, porque ela é esclarecedora. Quando temos dúvidas, busquemos alguém para trocar ideias. Como nós falamos, perguntamos a um colega: o que eu disse que você não diria? O que eu não disse que você diria? Porque depois que nós falamos, tem alguns expositores aqui, eu não falei isto. Isso é normal. Mas é importante esse diálogo, essa troca de ideias. Geralmente fala assim, o pensamento é matéria,
Aí a gente pergunta, o pensamento é matéria? Se ele é um atributo do Espírito, logo ele não é matéria. Mas podemos materializar o pensamento? Podemos. Eu pensei em algo, eu vou trabalhar isto para que se realize. Em realizado, materializei o que eu tinha pensado. Eu acho que dá para entender. Então, muitas coisas que parecem pormenores são importantes para o nosso entendimento. E a reencarnação, nossos irmãos de outros segmentos, não existe a reencarnação. Vamos ao Evangelho. Vamos mostrar lá que Jesus disse que existe. Deu vários exemplos de reencarnação. A comunicabilidade dos espíritos, os espíritos não se comunicam. Não. Aí nós vamos mostrar nos textos evangélicos, os próprios bíblicos, que os profetas eram médios, e mostrar. Ágabo, lá em Cesareia, ele recebe o Espírito, tira o cinto de Saulo, de Paulo agora, ata-lhe as mãos e os pés e diz: o dono desse cinto será apedrejado em Jerusalém. Os companheiros não querem que Paulo vá a Jerusalém, então eu irei. E aí, chegando, realmente ele foi atado da forma que, conforme Atos dos Apóstolos, está relatado que Ágabo, através do Espírito, chamado inclusive de profeta Ágabo, através do Espírito profetizou isso. Então, e além disso, Jesus falava com o Espírito: qual é o seu nome? Nosso nome é Legião, somos muitos. Afasta dele, espírito imundo, espírito obsessor. Tá? Então, isso tudo está claro nos textos evangélicos, e basta que a gente conheça, como eu disse, para não ser manipulado. A nossa proposta, eu repito, é a nossa libertação. O livre-arbítrio, é claro, cada um vai onde quer, mas a partir do instante que nós assumimos o compromisso com a doutrina espírita, nós temos que realmente cumprir, para que não caiamos em situações. Tá? Então, ninguém retrograda, ninguém fica pior, mas contrai débitos. Tá? Então, a gente vai ao banco, empresta lá, no caso da Aguinaldo, né, uns 100 mil reais, ele ficou com débito no banco, mas não ficou mais pobre, não ficou pior. Certo? Então é assim. Ainda estamos no nível de expiações e provas. Ainda muitas vezes nos revoltamos com determinadas situações. Falamos coisas que não devíamos ter falado. Mas a consciência já nos chama a atenção para que nos vigiemos. E Jesus nos recomenda: vigiai e orai. Eu agradeço. Domingo dá 5 minutos. Eu não sei se ficou alguma coisa mais que pudesse tratar no sentido certo, mas vamos mais uma situação. Quando nós chegamos ao centro hoje, qual é o nome do companheiro que nos recebeu, que estava aqui? Luciano. Ele nos recebeu com carinho, com abraço. Isso significa, nos deixou à vontade. Quem tem esse papel no centro espírita? Qualquer um. Quando nós chegamos à casa de alguém, e se alguém abre a porta e diz: por favor, entre, que alegria.
a gente se sente da família. Mas quando alguém, o que você quer? A vontade de dizer, não quero nada, tchau. Tá? Então, o carinho, as pessoas que vêm pela primeira vez. Meu irmão, de onde você está vindo? Que bom vê-lo aqui. Fica à vontade. Olha, a casa funciona assim. Tal dia isso, outro dia tal, e nos deixamos ele a par de como funciona o centro. Essa pessoa vai sair feliz. Muitas vezes alguém entra anonimamente e sai anonimamente. Não volta mais. Uma vez eu estava no centro e tinha uma pessoa que o filho tinha desencarnado engasgou com um pedaço de carne. No churrasco, o garoto, e faleceu. Naquela situação, eu não conhecia o casal, mas me deu vontade de ir à casa, fui fazer uma visita. E nem falei que era espírito, mas conversamos bastante. E ela acho que acabou perguntando, eu falei, eu sou lá do Caminho da Verdade e tal. Ela começou a ir ao centro. E frequentava rotineiramente. Um dia uma parente insistiu com ela, ela foi para outra igreja. Passado um tempo, eu cheguei ao centro e ela estava lá. E falei assim, meu irmão, o meu lugar é aqui. E sentou. O expositor começou a falar. E de repente dizia assim, tem gente que vive procurando Deus nas igrejas. E tal. Nunca mais ela voltou. Então nós precisamos tomar cuidado em determinada forma de dizer. Tá? Se nós estamos num grupo, como estamos hoje, eu tenho certeza, diria, que todos são espíritos. Então não há necessidade de, às vezes, não falar isso. Mas nós estamos num momento que chegam pessoas novas. Vamos ter cuidado de não assustar. Com o tempo essa pessoa vai entendendo que como funciona a doutrina, como ela é, tá? E vamos nos desvencilhando, nos libertando das crendices, dos chamados sacramentos. Se você não batizar, não vai para o céu. Se a criança nascer e desencarnar antes do batismo, vai para o limbo, não vai para o céu, e tal. Então, todas essas coisas, nós vamos entendendo que não é assim. Tá? A criança é um espírito, muitas vezes, muito mais antigo que nós. Então, simplesmente tinha aquele momento de encarnar ou reencarnar e desencarnar. Às vezes até como uma provação aos pais e a si mesmo. Tá? Então, por isso nós sentimos a ausência, mas não lamentamos, não nos revoltamos. Eu estou com um genro que está numa situação que eu falei para Clara na vida, não sei se nós vamos, quando voltar, vamos encontrá-lo com vida. Mas é a vida. A gente sabe que a morte mata o corpo, mas não mata a vida. Tá? Dito isto, eu agradeço imensamente a oportunidade e desejo que Deus os abençoe.